Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo aqui ele vai servir para poder ajudar a gente a compreender um pouco melhor sobre a regra de pneus que vamos utilizar para a nossa competição, né? A One Race Championship. Então, deixa eu ver aqui. Eu estou usando uma conta aqui de modelo para poder ilustrar como vai funcionar na prática essa regra, beleza? Bom, a regra ela funciona, a regra ela é constituída, ela é composta de dois artigos, dois tópicos, né? O primeiro tópico fala a respeito de, do, da quantidade mínima de composto diferente que você vai utilizar numa corrida, né? Vou falar devagar. A quantidade mínima, existe uma quantidade mínima de tipo de composto que você tem que utilizar numa corrida. Então, o que acontece? A regra ela diz que todo piloto tem que utilizar no mínimo 2 tipos de compostos diferentes de pneus numa corrida. Ou seja, se você for ver aqui a configuração da estratégia do meu piloto aqui, ela não vai ser válida, ela vai estar inválida, ela vai estar quebrando esta regra. Por quê? Porque em todos os meus stints, ou seja, a quantidade de volta que eu dou sem parar no pit stop, eu tenho o composto de pneu médio selecionado, tá vendo? Aqui, ó, pneu médio. Para eu poder ficar dentro da regra, da exigência da regra, eu tenho que pegar pelo menos um dos meus stints aqui, pode ser quando eu for fazer a largada, e colocar um composto diferente. Agora sim eu tenho 2 tipos de composto diferente. Isso fica mais fácil quando eu programo um pit stop, por exemplo. Ó. Vamos lá, tem aqui 2 tipos de compostos, pneu médio, né? Um tipo de composto de pneu, um médio. Tá vendo? Isso aqui não vale. A regra ela diz que eu tenho que usar pelo menos 2. O meu piloto ele tem que utilizar pelo menos 2 compostos de pneus. Então eu vou lá e troco, tá vendo? Agora ficou dentro da regra. Vou fazer 3 paradas. Ainda assim você está dentro da regra, porque você tem 2 compostos de pneus setados, né, configurados aí para a sua estratégia. A segunda regra, o segundo tópico dessa mesma regra, dessa mesma lei, vamos dizer, ela fala de um outro ponto. Ela fala de um composto obrigatório, ou seja, você tem que utilizar, o piloto ele é obrigado a usar pelo menos um dos compostos indicados pela organização para cada etapa da temporada. Ou seja, o que isso significa? A organização da competição, deixa eu colocar aqui no grupo que tem a imagem aqui. A organização da competição, ela tem as suas indicações de pneus, assim como a Fórmula 1, né, a competição de verdade, ela tem as suas indicações que a Pirelli faz, né? E aqui você vê que para cada etapa, né, para cada grande prêmio, para cada corrida, a organização ela indica 2 compostos de pneus diferentes. Na Austrália é o pneu macio, pneu médio. Na Malásia, pneu médio, pneu duro. Na China, pneu amarelo, pneu macio e pneu médio. E como você pode ver lá na minha tela inicial, aqui ó, na tela inicial da corrida, deixa eu voltar, vai carregar aqui. Você vai ver que eu estou no Grande Prêmio da Espanha. Então vamos imaginar que isso aqui é uma conta de só para demonstrar que a regra estivesse valendo e eu estivesse correndo no Grande Prêmio da Espanha. Eu teria que olhar a indicação que a organização fez, os dois compostos indicados pela organização, e eu teria que escolher um deles
para uso obrigatório durante a corrida, sacou? Olha aqui, ela indica para mim o pneu médio e o pneu duro. Então, eu vou escolher ou o pneu médio ou o pneu duro para colocar na minha estratégia de corrida. Então, não basta só eu ter dois compostos diferentes. Eu também tenho que utilizar um composto dos dois que a organização me indica para usar durante a corrida. Então, olha só aqui, ó. Deixa eu ver, voltando para cá, vamos lá na estratégia. Lembra, pneu para a etapa da Espanha é pneu médio e pneu duro, como vocês viram ali. Vamos lá na estratégia para a gente poder ver. Tudo M, né? Deixa eu colocar aqui pneu S. Então, lembrando das duas regras, o que você ia me responder? Essa estratégia aqui, ela está dentro da regra? Tá, ela está dentro da regra. Por quê? Porque eu estou usando dois compostos de pneu diferentes e, além disso, eu estou utilizando um pneu que foi indicado para o GP da Espanha, que é o pneu médio. Sacou? Deu para pegar? Agora, se eu quisesse aqui, né, para simplificar, se eu quisesse utilizar pneu super macio no lugar do médio, eu estaria correto? Não, porque por mais que você esteja cumprindo a primeira regra, é o primeiro tópico, que é o uso de dois compostos diferentes por corrida, no mínimo, você não está usando o pneu indicado. Você está utilizando o pneu super macio, ao invés de usar um pneu super médio ou um pneu duro. Você poderia colocar, por exemplo, o pneu duro aqui, e aí você volta a ficar dentro da regra, porque você está usando o pneu indicado e você está usando um outro composto de pneu na sua estratégia, ok? Acho que assim ficou de uma maneira bem simples. Talvez possa rolar uma dúvida. Ah, Daniel, se eu quiser utilizar três compostos de pneus diferentes, tipo pneu duro, pneu super macio e pneu macio, vamos supor, você pode utilizar os quatro compostos de pneu seco também, porque você estaria, o uso mínimo é de 2, ou seja, é mais fácil você entender assim, é proibido você usar só um composto por corrida, você tem que usar pelo menos 2 compostos por corrida. E além disso, você tem que utilizar pelo menos um dos compostos indicados pela organização. Eu acho que assim ficou legal. O que acontece? Eu vou rodar aqui, vou acessar aqui a regra, né, para a gente poder ter uma ideia. Né? Aqui, uso mínimo de 2 pneus, 2 tipos de compostos durante uma corrida. Vamos na punição, porque não adianta a gente colocar uma regra e ela não ter punição. Beleza, o cara descumpriu a regra, o que a gente vai fazer? O que acontece? Foi criada 3 instâncias, né, 3 penas para a quebra dessa regra. Elas estão em níveis de distância, porque se o cara não cumprir a primeira, vai cumprir a segunda, se não cumprir a segunda, vai cumprir a terceira. Em primeira instância, está escrito assim: em caso de descumprimento da regra, o piloto terá que correr as 10 primeiras voltas da próxima etapa com pneus duros. Então, olha só, se você não cumprir a regra de pneu, você na próxima corrida vai ter que largar com o pneu duro e correr pelo menos 10 voltas com esse jogo de pneus, ok? E se eu não cumprir essa punição, você vai para a segunda punição. Não cumprindo a primeira pena, o piloto é banido. Presta bem, está errado aqui. O piloto é banido da competição. Então, o seu pilotinho lá do carro 1, né? Na nossa regra, você pode correr até 2 pilotos, né? Até 2 carros, então você pode correr com 2 pilotos simultâneos. O seu piloto, ele é banido da competição. Então, em caso da equipe utilizar esse piloto banido, aí a equipe também é banida. Então toma muita atenção, cara, toma muito cuidado, porque a punição foi feita para a regra ser cumprida.
cuidado com isso. Terceira instância, caso a equipe tenha 3 pilotos banidos da competição por esta infração, a equipe é banida da competição. Ou seja, você teve um piloto que foi banido, tá, aí você utilizou o segundo piloto. Pô, seu piloto de novo, ele não colocou o pneu, não cumpriu a regra do composto do pneu, ele não deu as 10 voltas, as 10 primeiras voltas com o pneu duro, foi banido de novo. Aí você pega um terceiro piloto, ele não cumpriu a regra do pneu, ele não usou o pneu duro nas 10 voltas e é banido de novo, é o terceiro, aí a equipe é banida, porque a gente entende que a equipe está partindo de má fé, não é uma questão dela não ter entendido a regra de pneu, mas é uma questão dela tá cagando e andando para essa regra de composto, ok? Bom, a exceção dessa regra. Essa regra não é aplicada em corridas com chuva. Então, a única exceção, né, dessa regra de pneu vai ser quando estiver chovendo. Porque quando temos chuva, são utilizados dois tipos de pneus diferentes para pista molhada, que é o pneuzinho verde e o pneuzinho azul, né? O pneu intermediário e o pneu de chuva. Então é isso, basicamente é isso. Eu espero que tenha esclarecido, tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, cara, manda mensagem, né, direta para a galera pra organização, a One Race, né? A gente tem um grupo de WhatsApp para você que estiver participando da competição e a gente tira a dúvida por lá. Forte abraço e tamo junto.